Gente, bom dia. Hoje eu estou aqui com a Vitória Trindade, que faz roupas da era Viking. Vitória, seja muito bem-vinda aqui ao canal The Viking World. É um prazer te receber aqui. Vitória, eu queria começar te perguntando como que começou essa sua relação com a era Viking, esse gosto por esse lado da história, estudo de mitologia nórdica. Qual é a relação? Como é que você começou? Obrigada, é um prazer estar aqui. E começou, tem cerca de 6 anos. Eu conheci uma galera que ia nas festas, né? No começo eu achava tudo muito estranho, ver aquela galera vestida assim, eu não entendia muito bem. Só que eu fui vendo que as pessoas se reuniam para fazer roupa, para fazer acessórios, para estudar. E eu fui me interessando primeiramente por aquela parte ali da arte, do artesanato mesmo, e virou meu foco de estudos até hoje, né? Que é a parte de indumentária e acessórios, no caso, tudo relacionado ao vestuário. Eu não aprofundei muito em questões de couro, mas na parte de tecido foi realmente o que me interessou mais. A parte da mitologia, da religião, eu não tenho muito aprofundamento, né? Eu sou agnóstica, tem muita gente que sendo ou não da religião, eles estudam mais essa parte, mas também não é muito o meu foco, apesar de que se você está no meio, claro que você sabe várias coisas, né? Mas eu realmente não tenho conhecimento muito profundo dessa parte. Meu negócio são pontos, eu entendo muito de pontos, de tecelagem, de costura, de várias coisas nesse sentido. Ah, muito legal. E, Vitória, como é que funciona uma roupa da era Viking? O que é a roupa, né, da era Viking? Então, foram cerca de 300 anos, não, um pouco mais de 300 anos, em várias regiões ali da Escandinávia, inclusive algumas pessoas usam recortes ali de uma parte mais da Rússia, também tem questão do Reino Unido, então tem muita coisa, assim, mas falando mais genericamente, eram roupas para aquecer, porque a maioria das regiões eram muito frias, então tem muita coisa de linho, muita coisa de lã, tanto roupa mesmo como acessórios, luvas, capuzes. Eram roupas quentes, tem também a questão toda da cultura da época. As pessoas da era viking gostavam muito de, se elas tivessem poder aquisitivo, claro, gostavam de cores. Então, aquilo que você vê em séries, que a galera é toda vestida de preto, roupa de couro, não é, demonstra uma realidade, era um visual, quando possível, mais colorido. Quando a pessoa não tinha tanto poder aquisitivo, uma coisa mais crua. As roupas de dentro, que se chamam, eram mais de linho, né? O linho ele é uma planta, assim como o algodão, só que tem uma dificuldade muito maior de ser trabalhada, né? Ele é uma fibra originalmente mais dura, então tem toda uma questão que se eu for explicar aqui, essa entrevista vira só sobre o linho, mas realmente Uhum. era todo um trabalho, muita coisa voltada para vestimenta naquela época, porque dava muito trabalho, então eles faziam a colheita do linho, plantação, a tecelagem, né, que fazia os próprios tecidos planos para fazer as próprias roupas. Então era uma coisa assim do zero, né, que é uma coisa hoje em dia que já não existe mais, né? Existem indústrias separadas para todas as coisas. E a lã também das ovelhas, né? Que era parte dos animais que eles tinham de criação ali, que fornecia esse material para poder fazer aquelas roupas mais quentes e acessórios, luvas, inclusive eram tecidas também para fazerem tecidos planos de lã, para fazerem roupas mais quentes, roupas que ficavam por cima, as roupas sobretúnicas que a gente chama, as calças, também eram feitas de lã. Tinham muitos acessórios também, né? Quem tinha aquele poder aquisitivo poderia ter muitas joias, as contas de vidro. Contas de vidro era uma coisa assim muito ligada a status. Era uma coisa cara. Hoje em dia você encontra ali relativamente barato, mas na época não era. Era um sinal de status. A joalheria também, o broche das mulheres. As mulheres usavam, de novo, quando podiam, né? Nem todo mundo tinha o poder aquisitivo e geralmente os achados que a gente tem
são de pessoas com poder aquisitivo maior, e às vezes foram até saqueadas, né? Teve muito, como é uma coisa de 1000 anos para mais, teve muita coisa que se perdeu, infelizmente, mas felizmente tem muita coisa que foi preservada e tem vários museus na Escandinávia e em outros locais da Europa, com representações disso tudo. E é daí que a gente tira esse estudo, na realidade, né? Dos achados arqueológicos, de museus. Por isso que a gente tem essa noção, mesmo sendo uma coisa tão antiga, 1000 anos para trás, de como era usado, graças a esse trabalho dos arqueólogos, dos estudiosos acadêmicos, de todas as pessoas voltadas para essa área, né, da história mesmo. Ah, muito interessante, gostei bastante de saber disso, que realmente então tinha uma produção assim diferenciada, para dependendo do caso, muito, muito bacana. E, Vitória, queria saber assim, mas como que era feito, como é que se produz uma roupa dessa atualmente? Como é que é costura na mão, é a máquina, como é que atualmente a gente produz uma roupa dessa? No meu caso, eu costuro à mão, eu não sei nem costurar na máquina, na verdade, né? Uhum. Fica um pouco mais próximo do que era na realidade. Não tem problema se a pessoa ela tiver uma roupa de máquina. Todo mundo tem o seu começo, assim. A recreação histórica, que é a atividade que eu faço, ela estimula você a fazer atividades parecidas, assim, o máximo possível como era da época. Então, eles tinham um tipo de tecelagem que você vai dando nozinho por nozinho. Ele é uma mistura de crochê com tricô, só que leva o triplo do tempo do tricô, que é mais demorado. É tudo muito lento. No meu caso, é tudo muito lento como era na época. Como eu falei, não tem problema a pessoa fazer na máquina, mas eu peguei aqueles achados. Eu tenho hoje em dia 3 moldes que eu desenvolvi. Porque você até encontra molde na internet, mas às vezes não tem o caimento certo, enfim, né? Desenvolvi aqueles moldes, eu corto o tecido com base naqueles moldes que eu fiz vendo os achados, também me inspirando em alguns outros moldes, e vou costurando tudo à mão. Eu faço com o tecido mais próximo possível, que é ou um linho que a gente acha hoje em dia, né? Que claro que não é igual da época, porque ele é tecido em máquina. Então, tem até uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né? Tem muito, no meio da recreação histórica, tem muito uma questão de o historicamente correto. Só que eu entrei para costura histórica, assim, né? Hoje em dia eu faço parte do grupo de costureiras históricas, que é o Costube, e a gente tem uma outra visão de que não existe historicamente correto, porque ninguém vai lá plantar linho, não vai tecer à mão. Existe o que é possível, o que é mais adequado, o que é mais próximo. O meu trabalho, assim, nesse sentido, ele é um pouco mais próximo, porque eu costuro à mão, de um tecido que vem feito numa máquina. Uso o molde mais parecido possível, só que não tem como ser completamente igual também, porque na época eles tinham teares que não tinham a possibilidade de você fazer um tecido tão longo. Eu trabalho com tecidos com 1,40 m de lado, sendo que eles conseguiam, às vezes, 50 centímetros. Por isso, muitas roupas têm os cortes muito retos, com enxertos ali do lado. Eu não sei se as pessoas vão entender, porque às vezes a gente vê muito uma coisa e entende e explica e a pessoa não entende nada, mas são colocados alguns retalhos para dar volume, para encaixar. Tanto que aqui, assim, a axila, muitas vezes ela é feita com um quadrado para poder dar aquele espaço aqui do ombro, né? Enfim. Aí nessa parte, meu trabalho se aproxima um pouco mais do que era possível por ser feito à mão, o que também não é errado a pessoa usar uma roupa de máquina, não é errado a pessoa usar dos meios possíveis para ela, inclusive usar alguns tecidos diferentes, apesar de eu tentar usar o linho ou o linho misto. O linho misto, na realidade, é muito popular aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, porque a gente não encontra linho muito barato. O linho aqui é 5 vezes mais caro do que o linho misto. Então é uma alternativa parecida, é feita com geralmente misturas com algodão, que é outro tecido que é natural, então não é tão agressivo com a natureza, né? E, enfim, eu não sei se eu respondi a pergunta certa, mas Não, respondeu sim. basicamente é isso. Ah, muito interessante. E quais são, assim, dos materiais que você utiliza? São agulhas reconstruídas,
Quais são os materiais dos seus tecidos também que você estava falando? Quais são, assim, todos os materiais que você utiliza mesmo para fazer essas roupas todinhas? Então, a agulha eu compro no armarinho, a agulha normal. Eu tenho agulhas reconstruídas, mas eu confesso que eu tenho pena de usar elas. Eu quebro muita agulha. Eu não sei se é porque eu costuro a mão, eu tenho os dedos fortes, aí eu vivo quebrando. Eu prefiro quebrar do armarinho. É, a linha que eu uso geralmente é uma linha de algodão, por ser também um tecido natural, é uma linha um pouco mais grossinha, como eu costuro a mão, ela segura melhor. O tecido é o linho misto, geralmente com algodão, que é outro tecido natural. Só que para fazer, por exemplo, no binding, que é aquele crochê com tricô que eu falei anteriormente, ele só pode ser com lã pura, porque para você fazer as emendas, você tem que fazer feltrar, que chama. Você faz assim com a lã, tem que estar um pouco úmida, enfim, para ela voltar, para parecer que é um fio só de novo. É uma coisa assim, um processo parecido com fazer um dread, né, no cabelo. Uhum, Você mistura ela, ela volta a ser uma coisa só. Isso só funciona com lã natural. Então ali é só com lã natural. As agulhas que eu uso para isso, eu acabei de adquirir agora, não tem uma semana, eu adquiri uma de osso, que era um dos tipos que era usado na época. Essa sim, eu vou fazer sempre recriada. Não tem muita opção no bind, você tem que encomendar a agulha. Eu encomendei com o Bruno do Scaldland, ele fez para mim uma de osso. Ah, Eu tenho sim, também bonitas. uma de um metal. É, ele tem umas peças maravilhosas. Eu tenho uma de metal, eu não lembro qual metal que eu tenho, que é dele. E eu também aqui eu fiz uma gambiarra aqui com uma de madeira, que eu peguei um espetinho de pegar assim, né, snack. Eu peguei aquela madeira, cortei, fiz um furo e ali era a minha agulha, mas agora eu tenho uma de osso, né? Melhor, mas mesmo essa experiência dessa gambiarra já faz parte da recriação também, porque eu estava construindo uma ferramenta dentro do material possível, que era madeira, para fazer o, a parte do no bind. Tem também uma tecelagem que é tecelagem em tábuas, que usa umas tabuinhas de madeira. A primeira vez que eu fiz com uma pasta de plástico, porque assim, era domingo, de noite eu estava em casa. Aí eu pensei assim, por que não? Aí fiz, né? Aí depois eu fui evoluindo os materiais. Hoje em dia eu tenho os de madeira mesmo, que são bem melhores. Evita da lã ficar muito. Porque ela começa a soltar os pelinhos, né? Esse também eu trabalho tanto com lã de poliéster como com lã natural de ovelha mesmo. Só que esse eu já não faço mais muito. Tem outras pessoas que fazem. Hoje em dia, tem o Thorson Tablet Weaving, por exemplo. Eu até fiz troca com ele, eu sei fazer, mas ele faz uns Uhum, padrões um pouco mais difíceis. Ele tem muito mais paciência do que eu, né, nesse caso. uhum. E, e aí eu peguei um padrão de Dublin, que é um de dragões que ele faz. Ah, E geralmente sim. é muito lindo aquele. Geralmente quem trabalha com isso faz mais com a lã sintética, porque ela não tem o fator de encolhimento. Tanto que o Nalbind, que eu falei anteriormente, você não pode lavar nem na máquina, porque ele encolhe, ele fica pequenininho mesmo. Assim. Você bota uma touca na cabeça, ela vira uma touca de boneca, quase. Alguns materiais históricos, eles só podem ser usados de maneira histórica mesmo, lavar na mão. Mas a roupa, felizmente, dá para lavar na máquina, essas coisas assim, né? Porque lavar tudo aquilo na mão seria uma tortura, né? É muita coisa. É camada por cima de camada. Ah, tá certo. E Vicky, como é que funciona o vestir da roupa, né? Como é que era o padrão? Era botado, a gente sabe que tem um vestido, né? Tem um avental, mas como é que funcionavam os padrões para você colocar o correto, né? No caso. Então, depende muito, tem aquela coisa, né? Mais de 300 anos, depende da região, mas assim, falando de uma maneira mais genérica. Mulheres costumam ter o vestido de dentro, aí é aquilo de linho, o vestido de fora, para esquentar, de lã, geralmente. Se você tem um poder um pouco mais aquisitivo maior, você tem os broches, que os broches eram outra demonstração, né, de status. E também o broche, ele segura a roupa, né? Dependendo de como você fizer a sua roupa, o broche, ele tem um- uma agulha ali mesmo, que ele segura a roupa ali para segurar o avental.
Porque o avental, na realidade, era solto aqui, né? Essa parte aqui era solta e segurado pelo broche. Eles têm casacos também, faixa, porque como as roupas eram muito retas, toda aquela questão de serem tecidos menores, ele você dava as curvas por aqueles retalhos que colocava do lado e no braço, enfim, e também pelas faixas, cintos, isso tanto para homem quanto para mulher. Para dar uma curva. A roupa não vai vir diretamente com a cintura, igual hoje, até camiseta tem cintura, não. Roupa mais reta, e aí a cintura tem o retalho e tem também o cinto. E o cinto naquela época era multiuso, né, também. Pendurava tudo ali, pendurava faca, colher, um monte de coisa. Pendurava também nos broches, pendurava as coisas de vidro nos broches, né? Aí tudo vai escalando, porque eu tô falando mais genericamente, mas se você for estudar assim, a classe social da pessoa, o local, a época, vai mudando. Mas assim, basicamente é isso. E a roupa masculina, eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que eu fiz, porque teve o desafio de costura histórica em 2021. E aí eu montei de um jeito que eu conseguisse fazer cada vez uma peça se sobrepondo. Eu comecei com uma cueca e eu terminei com alguma peça grande, ou então alguma peça que fosse por cima. Agora eu não lembro qual foi a última. E aí eu vou mostrando eu tirando as camadas daquilo, né? E aí eu fiz cueca, calça, a meia, que é o iniga, túnica de dentro, sobretúnica, meia, o casaco. Aí eu fiz 2 cintos, né? Um cinto de lã e um cinto de couro, capuz. Nossa, eu fiz um monte de coisa, mas assim, e bolsa. E ainda podia ter mais camadas, né? Era muito frio, dependendo da época do local, era muito frio. Então, realmente, eu fiz essas camadas todas e ali dá para ver direito. Quem tiver interesse pode dar uma olhada depois. Eu fiz da região ali da Dinamarca, né? Na realidade, hoje em dia faz parte da Alemanha, que é Hedeby. O museu fica na Alemanha. Fiz baseado ali mais naquela região, então a pessoa pode ter uma noção ali mais centralizada ali em Hedeby século X, porque aí já é um recorte, né, que a gente chama. A gente escolhe um local, geralmente, e uma época. Ah, muito interessante. E agora eu fiquei até curiosa. Então, na era Viking já tinha a questão da roupa íntima, a questão de uso da cueca, da calcinha. Eu não vou saber te dizer assim se tinha uma questão igual a gente tem, né? Porque hoje em dia tem toda uma questão de higiene, do pudor, enfim. Mas há vários achados de cuecas. E principalmente cuecas e tangas, inclusive homens usando, né? As mulheres geralmente, do que eu vi. Porque assim, apesar de ter visto muita coisa nesses 6 anos, não ter como eu saber exatamente de tudo, mas do que eu vi das mulheres usando coisas mais larguinhas, né? Não era que nem hoje em dia, que a calcinha é sempre menor e a cueca geralmente maior. Mas uma coisa assim, mais para uma cirola, mas tem mais achado masculino, assim, no geral mesmo. Tudo tem mais achado masculino. Roupa, tanto que assim, é muito difícil você encontrar um avental completo. Eu não lembro de ter visto um avental completo, tudo despedaçado, assim. Mas cueca, tem muito achado de cueca. A que eu fiz, na realidade, foi uma cueca inspirada numa calça, que era uma calça para ir por dentro, que ela é uma calça que tem até uma meia, assim, como se fosse aquelas roupinhas de bebê mesmo, que tem o Uhum. pezinho. Eu fiz baseada nesse achado, mas por uma questão de conforto, assim, né? Só que eu fiz mais curta, eu fiz sem as pernas, eu fiz uma bermuda, vamos dizer assim. Para ter uma peça, para assim, para ficar meio combinando, meio, enfim, né? Eu queria fazer também. Eu acho que o primeiro item daquele desafio foi roupa íntima. Então eu tive que seguir uma linha, né? Teve desafio de suporte, que no caso eu fiz um cinto, teve desafio que foi bolsa, teve desafio que foi cor. Então eu fui seguindo esse desafio nessa linha. Mas sim, tem bastante achado de cueca, principalmente assim, mais recente, né? Tem muita coisa da Idade Média, mas um pouco mais recente. Esse que eu peguei foi uma calça, que era uma calça para ser usada por dentro.
pode ser, sim, interpretado como uma cueca, só que era uma cueca tipo de bebê, né, que vai até o pezinho. E sim, né, roupa de baixo já existia, só não sei se era exatamente igual. Poderia ser uma roupa mais para proteção, porque a lã, por exemplo, contra a pele, a lã não é confortável, tem gente que tem até alergia. O linho era muito mais confortável, então justamente era um tecido que ficava mais próximo da pele. E, enfim, né? Eu sei de roupa íntima é mais ou menos isso. Nossa, muito interessante. Eu não sabia que tinha achado de cueca. Agora estou muito surpresa com isso. E Vic, a gente sabe que as roupas elas têm umas certas cores, né? Era qualquer cor que é utilizado ou tem aquelas cores específicas, vermelho, e se elas têm alguma simbologia por detrás de você usar é uma cor mais nobre ou tem uma cor que não é tão nobre assim? Como é que funciona essa questão das cores? Olha, essa pergunta foi ótima, inclusive, porque era uma coisa que eu já devia ter falado lá atrás e eu esqueci. Tem sim as cores. Não eram todas as cores que eram possíveis. Hoje em dia tem toda uma técnica, tanto que a indústria têxtil é muito poluente por causa de técnica de alvejamento, lavagem, enfim, né? Era o que tinha disponível na época. Então você não tem uma roupa branca tão branca na era viking. Dependendo do local, havia trocas, aí tinha uma possibilidade de um off-white, uma coisa mais clara, mas você não tinha o branco branco, por exemplo. Não existia um preto preto também. Aí, mas tinha a lã da ovelha negra. Vocês já viram gato preto na luz? Gato preto é sempre meio marrom, né? A ovelha é a mesma coisa, ela não é completamente preta. Então não tinha, que nem eu falei nas séries, aquela galera toda de preto. Não era desse jeito. As cores tinham muita questão de representar status, porque se você tinha dinheiro para pagar certas cores, você ia fazer isso, mas muita gente não tinha. Então, cores muito nobres eram vermelho, que agora eu não sei te dizer qual o pigmento que levava o vermelho, né? Porque não tinha ainda o pau-brasil, por exemplo. Mas tinha o azul, era o índigo. Azul também era uma cor difícil, era uma cor mais nobre. Então, assim, vermelho e azul, chique. Roxo era uma cor que não tinha em qualquer lugar. Era uma cor ali mais da Irlanda. O que não quer dizer que não tenha navegações, não, enfim, né? Eles eram um povo numa tentativa de globalização ali, né? Mas era uma cor mais predominante na Irlanda. Se a pessoa ela não tinha tantas posses, a possibilidade maior dela usar eram roupas cruas, amarela, verde clarinho, palha, assim, nessa paleta. Aí, se fosse aumentando o status, já ia para um laranja, né? Umas cores mais fortes, um verde mais forte. Agora, a pessoa com dinheiro mesmo era vermelho, azul. Aí, aquela questão dos acessórios que eu falei também, né? Os acessórios deles demonstravam muito status. Inclusive, tem a questão de materiais que eu acabei não falando e foi bom relembrar aqui, porque tem materiais que, por exemplo, existiam detalhes de fios de metais preciosos, de ouro, de prata, faixas feitas com detalhes disso, existia também um pouco de seda, né? Que tinha das navegações também. Mas realmente a cor era uma grande questão na época. A era viking é muito mais colorida do que a gente vê, não era aquele todo mundo de preto. Se a pessoa pudesse, ela tinha umas roupas mais coloridas, a intenção era uma roupa mais colorida, mas realmente era mais para quem podia, né? Do que para todo mundo. Nossa, muito interessante. E, por exemplo, uma coisa que eu até queria comentar essa cor, por exemplo, eu estou fazendo um vestido, até comentar aqui, estou fazendo um vestido com a Vicky, eu escolhi o laranja, né, com a parte de dentro, e o avental, o azul. Essas duas cores, elas eram bastante utilizadas, a questão do laranja, do azul também. Eles eram cores consideradas nobres ou eram... No caso, o azul você falou que é nobre, e o caso do laranja, por exemplo, ele era uma cor também nobre? O laranja, principalmente pelo laranja que você pegou, que era um laranja mais para um terracota, é um laranja forte, assim, né? Bonito. Ele Uhum. seria uma cor mais nobre, sim.
Até por ter o avental azul, e faz todo sentido na realidade. Se você tem essa opção de sobreposição, você botar uma cor mais nobre por fora. Então é interessante isso do vestido ser azul e o laranja ficar por dentro. Porque aí Uhum. tá mostrando a cor mais nobre por fora. O que não tá errado a pessoa fazer o contrário, tem muita coisa que é de gosto pessoal, né? Nesse tempo eu aprendi a não questionar muitas decisões. Eu só realmente vou questionar uma decisão se for uma coisa muito nada a ver. A pessoa quiser botar um rosa chiclete com um preto ali, né? Não, aí não tem realmente a ver, mas faz todo sentido o azul ser por fora, o laranja é uma cor usada assim, tem vários tons de laranja, né? Que eram usados na época, assim. Aí, quando foge, eu já falo, né? Que foge um pouco. Mas, inclusive, tem uma curiosidade que eu faço muita roupa para as pessoas que são de religiões nórdicas, né? Que seguem essa questão. Só que uma vez me pediram uma roupa para a religião de matriz africana. Aí falaram: não, eu adoro o seu trabalho. Eu quero exatamente aquele recorte ali, porque a pessoa precisava ali para a questão dela, que eu não entrei muito em detalhes. E ela falou: não, mas tem que ser preto. Só que assim, como não era para recriação, eu ainda falei assim: ah, na recriação não se usa o preto, mas se você quer para uma outra finalidade, mesmo que a pessoa quisesse, né? Enfim, né? Ela tem direito de escolha dela. E foi uma roupa exatamente do recorte de Redebe, que é um capuz assim arredondado aqui embaixo, só que preto. E é interessante isso, porque se você for olhar também alguns recortes de algumas roupas que tinham na era viking, tem achados posteriores, tem locais diferentes, e inclusive tem usos hoje em dia, né? Que a pessoa usou ali para a religião dela, num contexto completamente diferente, porque era um molde igual. Enfim, era só uma curiosidade mesmo, mas eu achei interessante isso desse uso diferente. Nossa, eu achei também muito diferente, assim, uma coisa bem bacana. E, Vicky, como é que era feito, por exemplo, a pigmentação de alguma dessas roupas? O que que se utilizava para fazer pigmentação? Então, essa parte da pigmentação eu não sou muito boa, porque eu sou muito boa em várias coisas de arte, mas pintando eu sou péssima. É, como eu já citei anteriormente, tinha o índigo, né, que é o azul, que é difícil de conseguir, né, tem todo um trabalho, mas a pigmentação basicamente assim, hoje em dia ainda se faz meio parecido, tem que ser água aquecida, né, com o pigmento, enfim, isso não mudou tanto, né, se você for, acho que muita gente já pintou alguma roupa em casa, não gostou, vou pintar, quem gosta de fazer essas coisas, pelo menos, né. E vai e pinta numa água aquecida. Agora, eu não vou saber detalhes de todos os pigmentos que eram usados. Muitas coisas eram de plantas. Se não me engano, tinha alguma coisa relativa a ostras também. Posso estar falando besteira, mas plantas tinham muitas plantas e aquela água aquecida. Você tem que meio que dar uma cozinhada ali no tecido para ele pegar o pigmento e depois ele tem que secar com aquele pigmento e fica, né? A cor original do linho, ela é uma coisa meio palha, então ela pega várias cores mais escuras. Já a lã da ovelha, a ovelha tem a lã que é mais branquinha, não é branca também, não é muito branca, mas é como se fosse crua. Tem a ovelha marronzinha, tem aquela ovelha preta que não é preta, né? Que é cinza, marrom. Então nem tudo precisava ser tingido também. Inclusive a lã, ela, ela é assim, ela tem uma dificuldade um pouco menor de pegar pigmento do que o linho. Ela é um pouco mais fácil de você tingir. Tem muitas, tanto que se você vê as faixas, os achados são de cores assim magníficas e às vezes as roupas nem é um pouco mais apagado, assim. Eles conseguiram uma cor mais bonita na lã. Agora eu não vou saber te explicar por quê, nem tudo isso, porque realmente eu não nessa parte da pintura eu sou péssima pintando tecido, pintando parede, pintando quadro e tudo. Não, mas eu achei muito interessante, porque então, às vezes, não ficava tão forte aquela cor, né? Porque a gente tem impressão, quando vê filmes e séries, de que a cor ela tá muito forte, né? Ela tá assim, bem. Pegou bem o tecido. Então, quer dizer que não.
às vezes não pegava tanto no tecido, então o tecido ficava um pouquinho mais desbotado, dependendo do material, no caso, né? Dependendo do material. Só que como na lã pegava um pouco melhor e as roupas que usavam por fora costumavam ser de lã, então é muito mais fácil você ter uma roupa de lã com uma cor forte. Isso é Ah, realmente possível. Só tá que certo. o linho não pega tanta cor. Até hoje em dia é mais difícil encontrar um linho colorido. É muito mais fácil você encontrar ele cru. Ah, entendi. E Vicky, quero comentar aqui com você dois, no caso, um filme e uma série, para você me dizer se realmente procede algumas coisas, se você chegou a ver também. O Tá. primeiro é o filme do Homem do Norte, que ficou muito Ah, popular. O que que você achou, no caso do uso das roupas, né, nesse filme? E o outro, que está agora também muito popular na Netflix, é o Vinland Saga. Também tem, não sei se você conhece, que é um anime. eu conheço. Ah, tá. E então tem lá as roupas, também a caracterização, roupas de quem era escravo, de quem era mais Uhum, nobre. Então, eu queria que você comentasse um pouco de cada uma e me dissesse assim, o que que está assim, um pouco mais correto, se está errado, se teve uhum. exagero no uso, se a Nicole Kidman usou muito broche. O que que você vê assim a partir dessas duas mídias? Olha, na realidade, acho que você deu os dois melhores exemplos possíveis com relação à fidelidade. Apesar do Vinland Saga ser um anime, dá pra ter essa noção. Eu vou falar primeiro um pouco do Northman, porque eu vi antes. Uhum, É, tava rolando um hype assim no Northman, que eu fui com medo, fui pro cinema com medo de chegar lá e ser muito ruim. E aí, acho que não deu 2 minutos de filme, eu já tava assim, hipnotizada, olhando pra tela. As roupas, assim, é claro que a gente que costura vê algumas coisas diferentes. Eu vi que a maioria das roupas eram feitas em máquina, porém com detalhes para ficarem parecendo roupas feitas à mão. Ok. Os recortes eu não consegui encontrar nenhum defeito, porque tem roupas lá que eu estudei achado, que eu refiz. Inclusive, a primeira cena que aparece Fjolnir, que é o tio dele, depois da passagem de tempo, ele tá com uma túnica que é de Viborg, que é uma túnica dificílima de fazer, e ela tá perfeita. Inclusive a cor, assim, ela tá perfeita, não tem outra maneira de falar isso. Não tem como eu me incomodar também por elas serem feitas em máquina, né? Porque é uma grande escala, é muita coisa. E deu para ver que eles tiveram todo aquele trabalho de fazer um acabamento à mão. Tem só uma parte que aparece uma galera com uma roupa assim de couro, nada a ver, mas fora isso, perfeição. Eu fiquei hipnotizada o tempo inteiro de tela, né? Teve a Nicole Kidman, ela estava muito bem representada porque ela estava ali, ela era uma rainha, né? Assim, botando para os dias atuais, ela era uma rainha. Teve uma hora, inclusive, que ela estava fazendo a tecelagem. Aparece ela com um tearzinho assim, super uhum. plausível para a época, e fazendo a tecelagem dela, eu, meu Deus. Então, assim, foi um filme que deu hype e prometeu hype. Aquilo lá foi maravilhoso. Ele não respeita só muito as épocas, assim, tem uma coisa de um século, uma coisa do outro, mas isso, assim, sinceramente. Pro que ficou, não tem problema, não tira o mérito do filme. Ali eu não tenho do que reclamar, realmente. Botei alguns pontos, eu entendo que a produção cinematográfica exige, tem algumas necessidades, né? Tanto a questão da máquina, a questão da grande produção, mas realmente não são reclamações, são pontuações. E o Vinland Saga, tinha um garoto que trabalhava comigo. Isso já deve ter uns 4 anos que ele tá falando desse anime. Ele tá falando, não, você tem que ver, porque você vai no negócio Viking. Eu, tá, onde eu vou ver? Aí ficava meu irmão do outro lado, não, você tem que ver. Aí eu, ai meu Deus, um dia eu vou ver. Um dia meu irmão me obrigou a ver. Eu vi poucos episódios, eu vi uns 3. Então, assim, eu não vi metade das roupas que apareceram, claro. Mas eu achei, assim, dentro de tudo que eu já vi, um dos mais plausíveis possível de roupa. Dá para você ver a textura, os recortes assim são. Não é perfeito, obviamente, mas ele é um trabalho muito mais bem cuidado do que muita série
que a gente vê, europeia, americana, tem umas assim, o Vikings mesmo, né? É, a série Vikings. Eu não gosto de indumentários lá, é bem triste, na realidade. Tem muito couro, até regata Viking, não era assim. Mas tanto o Vinland Saga quanto o Northman, eles têm umas representações de roupas muito boas e lindas, né? Assim, principalmente do Northman, que são roupas realmente, né, que existiram, assim, são coisas feitas, né? Que tão lindas, lindas, mas isso é uma coisa. É um espetáculo, é arte, para mim é arte, né? Eu adoro essa questão da indumentária e realmente satisfez ali o meu ego de costureira. Foi lindo e é isso. Nossa, muito legal. E Vicky, queria te fazer assim mais uma última pergunta que eu tenho muita curiosidade. As roupas, por exemplo, a gente vê que elas têm diferentes detalhes, né, como a gente estava falando, mas quando a gente fala da questão da tecelagem, por exemplo, as roupas elas possuíam bordados, por exemplo, a Sim. gente vê bordado de como se fosse da tecelagem, a gente tem aquela tapeçaria de Baeú, a gente tem algumas outras tapeçarias. Elas tinham, em alguma dessas roupas, tinham esses bordados, como em Então, os bordados eles eram em roupa, mais uma questão de você fazer pontos bordados, Uhum, do que uma questão de um bordado igual a uma tecelagem. Como eu falei anteriormente, não tem como eu saber tudo que já foi feito, mas até onde eu estudei, eu vi mais pontos, uns pontos bonitos, ou então a tecelagem, como você falou, existem aventais que tem a tecelagem aqui assim no colo, tecida direto na roupa, então se for aquele detalhe bem vivo, porque a tecelagem ela te dá uma liberdade de desenhos assim, dá um trabalho danado também, mas fica um detalhe bem bonito com desenhos. Existe toda essa questão, mas agora bordados grandes em roupas eu ainda não vi. Não quer dizer que não exista, mas eram mais pontos bordados do que bordados em cima de roupas. Ah, muito interessante. Então, eu fiquei surpresa que eu queria sempre perguntar dos bordados e achei muito bacana. Vicky, foi um prazer assim te receber aqui no canal. Foi muito interessante a nossa conversa. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre? Não, eu só queria agradecer por essa oportunidade, essa entrevista assim tão gostosa que foi, de você perguntar umas coisas realmente com tanto sentido. Eu sei que nem todo mundo se interessa por costura, mas essa pessoa aguentou até aqui, obrigada. Porque realmente assim, é uma paixão minha, mas eu entendo que nem todo mundo gosta ou se interessa. E eu achei muito legal realmente ter esse espaço para poder falar sobre todo esse estudo que eu já tive, toda essa experiência e visão, e realmente obrigado. E foram ótimas perguntas, né? Inclusive quando eu esqueci de falar as coisas. Obrigada realmente por essa condução maravilhosa que você fez. Ah, tá certo. Muito obrigada. Agradeço bastante. Vou aqui só para a gravação.